Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz. Se alegre e se agrade o Senhor de nossa reunião. Quem tem um motivo de gratidão? Eu tenho. Essa semana, olha, ontem, quem tem um motivo de apresentar-se ao Senhor com louvor, por uma bênção, uma dádiva, uma vitória. Eu queria que esses que têm, conscientemente, ficassem em pé. Conscientemente. Eu tenho, então fique em pé. Ah, não, essa semana ele está em débito. Ele está em débito comigo. Prometeu, ó. Não prometeu, mas também não cumpriu. Temos motivos, então. Vamos cultuar Jesus. Ele está em nosso meio, porque prometeu. Ele disse, olha, eu estarei com vocês todos os dias, até o mundo acabar. Quando o mundo acabar, aí vocês é que estarão aqui. O mundo não acabou, ele está conosco aqui, né? Ele prometeu e ele é fiel. Temos motivos. Aquela oração respondida, aquela proteção na viagem, o alimento que você tomou, amanheceu enxergando, olha que coisa boa. Você acha que isso é natural? Ele velou por você enquanto você dormia. Olha só que extraordinário. Ele não tirou o tempo de férias. Olha, julho, esse mês agora, eu vou deixar por conta dos anjos. Eu vou lá para o Caribe, as águas quentes do Caribe. Não. Ele não se cansou. Ele não desistiu de nós.
Ele está aqui. Quando 2 ou 3 se reunirem, eu estou lá. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus com gratidão e alegria? A nossa alma se regozija mesmo na presença do Deus Santo, rico em misericórdia, o Consolador, sustentador da nossa vida. Vamos louvá-lo? Senhor querido, esta igreja foi levantada para a glória do nome de Jesus. Esta reunião existe unicamente para a glória de Jesus. Não há outra razão. Nós nos reunimos aqui para te bendizer, para contar e cantar as tuas maravilhas, as coisas que o Senhor tem operado no meio do teu povo. O que nós ouvimos, o que os nossos pais contaram, o que a tua palavra revela e que nós depositamos fé em tudo isso. Estamos aqui para te bendizer, para dizer que o Senhor é um Deus maravilhoso, extraordinário. Nós somos testemunhas desta bondade. Nós somos testemunhas desta misericórdia. Vivas e aleluias sejam dadas ao Cordeiro de Deus, porque Ele venceu a morte e nos concedeu tal vitória. Muito obrigado. Estamos caminhando com o Senhor em direção ao Pai. Muito obrigado por isso. Louvado seja o teu nome santo. Bendito seja o Senhor que nos conferiu este lugar para a reunião. Obrigado pelos que já chegaram. Desembaraça o caminho daqueles que estão vindo para cá. Que eles já tenham começado o culto em casa e que continue aqui na tua presença junto com os irmãos. Abençoe-nos, portanto, Pai, em nome de Jesus e também para a glória dele. Amém. Amém. Vamos então cantar louvores. Há um hino que vai ser projetado aqui, é o 226. Nós vamos bendizer o Senhor, ainda em pé. Pecadores redimidos por Jesus, o Pensador, desejamos reunidos entoar o teu louvor. Sê conosco, compasivo Redentor. Esclarece, aperfeiçoa quantos nos dão tua luz. Dá-nos fé constante e boa, luz e paz da tua cruz. Fortalece, teus fiéis aqui, Jesus. Em nós mesmos não podemos tua bênção merecer, mas promessas recebemos e nos deixem conceder. Manifesta, hoje a nós o teu querer. Parece que não era tão conhecido assim, né? Por gentileza, vamos abrir um texto então conhecido. Já que o hino não era, eu vos trago uma palavra por demais conhecida. Lucas capítulo 15, os 10 primeiros versículos. Lucas 15, de 1 a 10.
pedir ao pastor Vinícius que faça a leitura, porque eu estou com uma outra versão. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os irmãos podem sentar-se, por gentileza. Estamos começando o mês da centésima. Aonde é que ela está? Será que ela veio hoje? Será que ela está aqui conosco? Onde é que estão as 99? No aprisco? Onde é o aprisco? Será que existe na nossa mente um sentimento de que nós somos 99? E o que esse sentimento faz em relação à centésima? Nós queremos, esse mês, pensar muito sobre isso. E abrir as nossas mentes e trabalhar para que a centésima continue centésima, só que no aprisco. Que venha para o redil, que venha para a comunhão. E que todas elas sejam reunidas aqui, e que nós aprendamos com ela. E que as experiências delas, lá onde estavam, sirvam para nós aqui. Que elas possam dizer para a gente: não põe a mão aí não que queima. É mesmo, queima, eu pus e queimou. Olha como é que está a minha mão. Então não ponha. A gente vai ouvir. Ou você vai dizer: que é isso? Quem é você para me ensinar? Cuidado. A gente quer trabalhar um pouquinho isso daí, tá bom? Esse mês todo, se Deus assim quiser, a gente vai fazer isso. Se Jesus voltar esse mês, aí a gente deixa para os que ficaram continuar essa tarefa. Fica como desafio para os que ficarem. Trabalhar a centésima. Porque haverá uma outra oportunidade. Aí eu estou fora dela, eu vou estar na primeira. Quem vai estar comigo, diga amém. Opa, que bom. Quem vai esperar, diga amém ou misericórdia. Então tá bom. Então vamos nós. Para minha alegria e para a alegria da Beth, o nosso neto nos fez uma surpresa. Nós não esperávamos que ele viesse e ele veio. Eu queria que ele ficasse em pé. Esse é o meu neto mais velho. Está comigo já há 15 anos, gente. E ele veio e trouxe uma família muito especial, muito querida. Clailton, fica em pé, Dona Delacir, Esté e Henrique. São muito especiais para o Miguel. E eles chegaram de surpresa e trouxeram o nosso neto. Vão ficar conosco aí até quarta-feira. Deus abençoe.
Eu queria pedir à igreja que ore pelo pastor Emilson. Aprove a Deus chamar a Lidiane, esposa dele, para o céu de Jesus. E ela foi, ela atendeu o chamado dele. Aconteceu de uma forma repentina, 38 anos, ela, domingo foi a consagração do seu esposo em Caçapava. Ele esteve conosco durante um tempo longo, trabalhou em Guararema, depois veio e ficou conosco aqui. E houve um entendimento com o pastor José Roberto, então ele foi deslocado para Caçapava e estava ajudando muito o pastor. E sábado foi a ordenação dele, a sua consagração ao ministério. Ela já estava passando mal, mas segurou. O pregador, o pastor Gessé, disse que até abreviou a mensagem, porque estava visivelmente passando mal. Saiu de lá, foi para o hospital, e do hospital para o céu de Jesus. Foi rápido. Passou por uma cirurgia que não trouxe muitos resultados, mas era um investimento de tentar salvar a sua vida. E está ele aí, ele está desorientado e precisando do nosso apoio de oração. Eles tinham 10 anos de casado, viviam juntos. O que um tinha era o outro, o que o outro tinha era o um. Só tinham eles dois. E eu queria que a gente orasse, tá bom? Deixo registrada a minha profunda gratidão e reconhecimento ao que fez o pastor José Roberto em favor da família. Não só em favor da Lidiane, mas em favor da família. Nossa gratidão a ele, tá bom? Senhor, eu, junto com os meus irmãos, buscamos o Senhor, porque entendemos que o Senhor é o Deus das consolações, é o Deus da graça e da força. E eu quero pedir tuas bênçãos sobre o Emilson. Fomos surpreendidos com esta notícia, mas o Senhor tem planos eternos, tem propósitos bondosos. Os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos os teus caminhos. Os teus são perfeitos, o Senhor é um Deus perfeito. Nós queremos nos render ao Senhor e pedir que o Senhor esteja com o pastor Emilson. Queira o Senhor usar a tua igreja como um instrumento de consolo, de paz, de conforto, mas o Senhor faça o que bem te aprover para que ele receba da parte do Senhor o consolo e a força necessária. Em nome de Jesus. Amém. Confirmamos a nossa Assembleia Geral Extraordinária para o dia 16 deste mês. Nós vamos prestar relatório da membresia, nós teremos uma reforma estatutária, nós vamos ouvir o relatório da tesouraria e vamos glorificar o Senhor naquele dia. E vocês estão convocados. Não é um convite, mas é uma convocação. E agora eu quero convidá-los, não convocá-los, para louvar o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar cânticos ao Senhor. Bom dia, amados. Que o Espírito de Deus possa estar sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre tudo o que fazemos, pensamos. Eu agradeço a Deus porque mesmo sendo um pecador, ainda tenho o privilégio de estar aqui. Real pecador, né? Todos os defeitos Deus nos reconhece. Toma o meu coração é a primeira música que nós vamos cantar. E de verdade é esse o nosso desejo, né? Que Deus tenha o nosso coração nas mãos dele e que a vontade dele permaneça em nós. Amém? Amém.
teólogo tem feito no meio evangélico, que tem chamado muita atenção, principalmente da minha vida, que ele fala assim: apesar de todos os riscos, a vontade de Deus ainda é o lugar mais seguro do mundo para estar. É difícil, né, a gente imaginar que aqui a gente vai ter sossego, né? Deus não prometeu isso para nós. Deus não prometeu para nós uma seara de conforto, nem de alegrias perpétuas, não, porque a nossa eternidade não está aqui. Então a gente realmente tem que estar movido no centro da vontade dele. É assim que eu tenho tentado estar. É difícil, mas não tenho cumprido isso. Porque é difícil estar na vontade dele o tempo inteiro. Maravilhosa Graça nos remete a isso, né? É um hino conhecido de todos. E ela tem uma imensa leitura para nós da graça poderosa de Deus sobre nós. Queria que vocês cantassem com energia, com bastante vigor. É muito importante que Deus nos ouça. Amém? Me resgatou.
será para sempre meu. Liberteu foi de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Senhor, nós agradecemos pelo dia, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos por este lugar, agradecemos pelos homens e mulheres que têm orado por essa igreja, agradecemos porque eles têm feito diferença para isso, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem um cuidado conosco, que as nossas mentes, o nosso coração estejam intimamente ligados com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Fomos confortados pelo Senhor cantando sobre a maravilhosa graça que nos alcançou. Louvado seja o Senhor por isso. A graça dele é maravilhosa, por isso estamos aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, do verso 6 até o verso 11. Juízes, capítulo 2, do 6 ao 11. Diz assim: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos consagrar nossa mente, o nosso coração a Ti neste momento e pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus. Que abra os nossos olhos para que entendamos as maravilhas da Tua palavra para a nossa vida, Pai. Capacitando-nos a ouvi-la, entendê-la e praticá-la em nossas vidas. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gosto muito desse texto
Esse texto de Juízes capítulo 2, ele é um retrato de toda a geração desse período que a gente chama do período dos juízes na Bíblia. É o período intermediário entre a saída do Egito, a conquista da terra e a monarquia. Então o povo saiu do Egito, nos primeiros anos conquistando ali parte da terra prometida, e aí teve o período dos juízes, até então chegar a monarquia com Saul e depois Davi. Esse período dos juízes, ele foi marcado por uma geração que fracassou em andar com o Senhor, naquilo que o autor aos Hebreus chama de corrida da fé, no capítulo 12. Foi uma geração, um período de mais de 300 anos, de ciclos de fracassos em servir ao Senhor. Foi uma geração que pecava contra o Senhor, e aí o Senhor enviava adversários, e os povos vizinhos começaram a castigar o povo, e aí o povo rogava ao Senhor, e o Senhor então levantava algum homem ou uma mulher, no caso de Débora, igual a minha Débora, não é? Igual a minha Débora, levantava um homem, um juiz, e esse juiz então libertava o povo da opressão dos inimigos, e o povo andava com o Senhor enquanto o juiz era vivo. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer pior do que antes. Essa era a geração que fracassou em seguir ao Senhor. E Juízes capítulo 2 traz o retrato dessa geração. E é interessante que esse texto que nós lemos é justamente a passagem de geração, de uma geração para outra geração. E é impressionante olharmos que muitas vezes nós olhamos apenas os times vencedores da história, aqueles exemplos que deram certo. Mas esse texto traz o exemplo de uma geração que deu errado, que fracassou. E a Bíblia nos traz relatos assim, não para que nós tenhamos salvo-conduto para fracassarmos também, mas a Bíblia traz retratos assim para nos desafiar e nos dar exemplo, nos advertir para que nós não fracassemos também. E nessa manhã eu queria ver com os irmãos as características dessa geração que fracassou. E observe o texto comigo aí, a partir do versículo 6, nós vemos que essa geração que fracassou era uma geração que tinha pais piedosos, que tinha pais crentes, que conhecia o Senhor. Olha o verso 6 o que diz: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Verso 7, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Essa era aquela geração que provavelmente era criança na saída do Egito, de 20 anos para baixo. Gente que talvez viu o mar se abrindo, viu o maná caindo do céu, viu os feitos do Senhor no tabernáculo, a nuvem de glória do Senhor no deserto. Viu, talvez os meninos daquela geração viram as suas sandálias não se desgastarem. Eles andaram 40 anos no deserto e as suas sandálias não se desgastaram. Foi uma geração que viu grandes coisas do Senhor. Foi a geração que passou o Rio Jordão a seco, que viu as muralhas de Jericó caindo. Foi uma geração que serviu ao Senhor todos os dias de Josué. No capítulo 24 de Josué, nós vemos Josué velho despedindo o povo e renovando a aliança do povo com o Senhor. Foi uma geração que prestou culto a Deus. Essa é a característica da antiga geração. E interessante que essa geração que fracassou tinham pais que serviram ao Senhor. Não é estranho isso? Se fosse uma geração de pais perversos também, pais ímpios, gente que já tinha fracassado na fé, a gente podia olhar o exemplo deles e falar: está explicado, olha o pai como é que é, olha o exemplo que o pai dá, por isso que é assim.
Mas não é, gente. É uma geração que tinha pais que serviam ao Senhor. Olha o que o verso 7 vai continuar dizendo. Não somente nos dias de Josué, mas de todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Essa geração viu tudo isso, mas como toda geração, ela passou. Josué foi com 110 anos e morreu. E os anciãos depois dele morreram também. E essa geração que fracassou tinha pais crentes. Que alerta para nós, não é? Que alerta, há uma nova geração se levantando. E muita dessa nova geração tem pais piedosos, pais crentes, gente que serve ao Senhor, mas que pode ser que não siga o caminho dos pais. O alerta da palavra do Senhor para nós é que mesmo você sendo um pai crente, mesmo nós tendo uma geração de uma igreja fiel ao Senhor, pode ser que a nossa geração não consiga gerar uma próxima geração que sirva ao Senhor. Um grande alerta para nós. Observe a nova geração surgindo. Comece a observar se eles de fato estão servindo ao Senhor ou se eles apenas estão cumprindo o ritual religioso, a prática religiosa, os ritos externos. Ele vê todo mundo fechar o olho para orar, então ele fecha o olho. Ele vê o pessoal levantando a mão para cantar, ele levanta a mão. Ele sabe que quando a gente ora, a gente diz amém. Mas veja se ele de fato serve ao Senhor. Essa geração servia ao Senhor, mas a geração seguinte não. Então a primeira característica dessa geração que fracassou é que tinha pais crentes, pais piedosos. Pasmem, pais crentes. Mas não somente isso, observe agora, depois que sepultaram o Josué, filho de Num, servo do Senhor, para confirmar ainda mais essa geração piedosa, com a idade de 110 anos, sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Essa geração foi abençoada pelo Senhor, ela de fato conquistou a terra. Josué, em 7 anos de conquista, em grandes batalhas, conquistou grande parte da terra prometida. Tanto que ele foi enterrado na região montanhosa de Efraim, uma região que fora conquistada pelo povo de Israel. E esse é o grande detalhe. E aí o que aconteceu no versículo 10? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração que servia ao Senhor. E aí nós vemos a segunda característica dessa geração que fracassou em seguir ao Senhor. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veio uma nova geração, porque é assim na história. Vem uma geração, essa geração cresce, se casa, tem filhos, envelhece, e aí então o Senhor Jesus chama, e vem uma nova geração. E essa nova geração aqui, nesse caso, foi uma geração que era desinteressada pelo Senhor. Não havia neles interesse pelo Senhor. O texto diz claramente no versículo 10, uma outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, não conhecia o Deus de Israel, não conhecia o Deus que trazia libertação, salvação da opressão do inimigo, salvação do Egito. O povo não conhecia o Deus que tinha trago redenção. E o risco que nós corremos quando aplicamos essa palavra para nós é que uma nova geração, filho de crente, está na igreja, crescendo na igreja, pode crescer
sem conhecer a obra de redenção e a pessoa de Jesus. Uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor e não conhecia as obras que o Senhor fez em favor do seu povo. Uma geração desinteressada no Senhor. Desinteressada. O texto em si não diz quais os motivos que fizeram essa geração ser desinteressada. Mas o que leva uma nova geração a ser desinteressada no Senhor? Pense um pouquinho, o que leva? Quando nós olhamos o contexto de Juízes, nós vemos dois fatores que podem nos alertar quanto a isso. O primeiro fator são as tentações da idolatria dos povos vizinhos, os cananeus, os jebuseus, os filisteus, os povos que estavam ao redor de Israel ali no Oriente Médio Antigo. E esses povos tinham um jeito de viver, uma cultura diferente da cultura que Deus queria para o seu povo. Uma maneira diferente de falar, uma maneira diferente de agir, de namorar, uma maneira diferente de trabalhar, uma maneira diferente de prestar culto. E esse povo que estava ao redor era convidativo demais. E os meninos de Israel viam as moças bonitas lá de fora e queriam se relacionar com elas. Mas para se relacionar com elas, eles abriam mão do Deus de Israel e prestavam culto a Baal, a Astarote, ao panteão de deuses daqueles povos. Por isso as tentações dos povos vizinhos eram grandes demais para aquela nova geração. Parece muito semelhante a nós hoje, não é? Quantas tentações para os nossos jovens. Quantas tentações para a nova geração que está surgindo. Na mão dele o mundo. E ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode entrar onde ele quiser. Ele tem acesso a qualquer coisa aqui, ó. Que tentação! É como você dar uma balinha 10 minutos antes do almoço para uma criança e dizer, não come não, sabe? E você ainda abre um pouquinho assim para ela sentir o cheirinho da balinha. Sabe? Tantas tentações, gente. A nova geração está surgindo num mundo secularizado, onde as pessoas nem acreditam que Deus é o Criador dos céus e da terra, onde a verdade não é mais absoluta, cada um tem a sua própria verdade, cada um, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Esse é o mundo em que a nova geração está surgindo. E as tentações, ele chega na faculdade e os professores falando e minando a fé. Eles chegam nos amigos e as festas e está eliminando a fé da nova geração. E foi isso que aconteceu com a nova geração que fracassou em Israel. Mas um segundo fator, quando nós olhamos o livro de Juízes inteirinho, é que em nenhuma parte do livro de Juízes, nenhuma, tem uma exposição das Escrituras, da Torá. Nenhuma parte tem ensinamento bíblico. Onde estavam os sacerdotes? Onde estavam os anciãos? Que ninguém lia as Escrituras para aqueles jovens. Em nenhuma parte do livro de Juízes nós vemos as Escrituras sendo lidas, sendo ensinadas, sendo pregadas. Nós vemos várias experiências do povo com Deus. Nós vemos o povo sendo liberto e logo depois caindo em pecado de novo. Aí levanta um homem forte, Sansão, e o povo segue Sansão, mas Sansão também entra em derrocada espiritual e o povo se desvia do Senhor. E os juízes se levantam, Gideão se levanta com 300 homens, vence um grande exército, mas logo depois o povo de novo peca contra o Senhor. Quando falta a palavra de Deus, quando falta a Escritura,
as experiências não são suficientes para manter um cristão na fé. Não são. Você pode experimentar o agir de Deus, mas se você não tiver a Escritura no seu coração, cravada na sua mente, logo você vai se esquecer dessa experiência. Quantas vezes, irmãos, vocês talvez tenham tido essa experiência? Você vai para um acampamento, você volta cheio de Deus, você volta comprometido, você diz que vai mudar. E aí você vai bem na primeira semana, na segunda semana, mas quando chega no final do mês, você já voltou a fazer aquilo que você fazia antes. Porque a experiência em si não segura o cristão. O que segura o cristão é a convicção e a prática da palavra do Senhor. E aqui no livro de Juízes, nós não vemos nenhum lugar isso acontecer. Onde estava a antiga geração? Onde o que eles fizeram? Provavelmente eles não seguiram o que Moisés tinha falado. Moisés falou para os pais ensinarem os seus filhos enquanto eles estavam andando, enquanto eles estavam sentados. Coloca nos umbrais das portas a lei do Senhor para que conheçam o Deus de Israel. O Deus que salvou esse povo, que separou, que elegeu, que santificou, que trouxe o povo libertação dos pecados. É isso que nós precisamos ensinar para a nova geração. Você que tem filho, ensine o seu filho sobre quem é Jesus e o que Jesus fez. Talvez você não tenha filho, você tem netos, sobrinhos. Talvez você não tenha ninguém mais novo conhecido, mas você pode discipular um jovem. Você é a antiga geração que precisa deixar um legado da palavra do Senhor para as gerações que estão surgindo agora. Porque senão as novas gerações vão fracassar também. Essa é a segunda característica da geração que fracassou. Era uma geração desinteressada no Senhor. Tinham pais crentes, mas eram desinteressados no Senhor. Mas há uma terceira característica que eu quero destacar aqui com os irmãos. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Aqui está a terceira característica, irmãos. Quando uma pessoa se afasta do Deus vivo, ela naturalmente se apega a um Deus falso. Não tem como ser diferente. Se alguém se afasta do Deus de Israel, se alguém se afasta de Jesus, do Deus que criou os céus e a terra e que elegeu um povo para si, naturalmente essa pessoa está agarrada a algum ídolo. Isso que aconteceu com o povo. Quanto mais eles não conheciam o Senhor, quanto mais se aproximavam dos povos vizinhos, quanto mais se afastava do culto a Deus, quanto mais eles estavam desinteressados no Senhor, mais inclinados para um ídolo, mais agarrados à idolatria. E o Senhor dá a sentença dele de uma geração que fracassou. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Leia o livro de Reis. Você vai ver quantos reis e quantas gerações fizeram o que era mal perante o Senhor também. Essa frase é a frase que caracteriza uma geração que fracassa espiritualmente. Fez o que era mal perante o Senhor. E o povo fez isso. Ele serviram aos Balaíns, no versículo 11. Essa palavra servir no Antigo Testamento é muito importante. Não é simplesmente trabalhar, não é simplesmente fazer algo para, mas servir quer dizer cultuar. É o mesmo que adorar, prestar culto, prestar serviço cultico ao Senhor. Por isso, quando Deus quer libertar o povo do Egito, ele fala para Moisés falar: deixa o meu povo ir para me servir. Porque servir é adorar, é prestar culto.
E o povo estava prestando culto aos Balaíns, aos ídolos construídos por mãos humanas. Essa é a terceira característica. Eles não só eram filhos de pais crentes, eles eram desinteressados no Senhor. E eles eram idólatras. Idólatras. Prestavam culto a outros deuses. Era essa a característica. Agora observe a nova geração. Observe o seu filho. Ou talvez você seja da nova geração. Se observe. Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você julga que é mais importante? Onde está? Porque Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Veja o que faz os olhos do teu filho brilhar. Veja o que faz o teu olho brilhar. Veja se tem alguma coisa a ver com o Senhor. Veja, faça isso. Pense sobre isso um pouquinho. Uma geração que era idólatra. A idolatria não é simplesmente prestar culto a imagens esculpidas por mãos humanas. É claro que isso é idolatria clara, visível. Mas a idolatria é colocar a sua confiança em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o nosso Deus. Não seja Jesus Cristo. Não seja o Senhor o nosso Deus. Isso é idolatria. É isso que o povo estava fazendo. Eu quero desafiar vocês e a mim também. Quando eu leio esse texto, eu mesmo me desafio. Nós somos uma geração que precisa transmitir a fé à próxima geração. O que você tem feito para transmitir a fé para a próxima geração? O que você tem contribuído para que a nova geração conheça o Senhor e não fracasse espiritualmente como essa geração que lemos aqui? Talvez você precise se achegar, discipular algum jovem, fazer amizade para se tornar um conselheiro. Talvez você precise orar mais. Talvez nós precisemos. Olha quantas centésimas ovelhas, queridos. E muitas delas jovens. Muitas delas jovens que se perderam no caminho. E nós, como uma geração, precisamos preparar a próxima geração. Precisamos. Faça isso. Saia daqui desafiado a fazer alguma coisa para transmitir a fé a uma próxima geração. Ou o segundo desafio é, talvez você seja dessa nova geração. E talvez você seja filho de pais crentes. Mas talvez você seja desinteressado nas coisas do Senhor. Talvez o seu coração esteja longe do Senhor. Não quer dizer que porque o seu pai é crente, a sua mãe é crente, ou porque você vem na igreja desde criança, que você serve ao Senhor. Eu quero te desafiar então. Olhe o seu coração, veja se ele está inclinado para outra coisa e outra pessoa que não seja o Senhor. Porque se ele estiver inclinado, com certeza você está distante de Deus. E ainda há tempo para retornarmos. Ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para ensinar uma nova geração. Ainda há tempo para você que é dessa nova geração se converter dos seus maus caminhos e buscar o Senhor. É natural que uma geração passe e outra surja. Como vai estar a nossa igreja daqui 20 anos? Daqui 30 anos, se Jesus não voltar? Muito de como ela vai estar depende do que nós vamos fazer hoje pela nova geração. Essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos nessa manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra que nos alerta
nos mostra que devemos transmitir a fé à nova geração. E eu peço ao Senhor que nos capacite, que nos dê visão, que nos dê oportunidade para fazermos isto, Deus. E uma nova geração que se levante, essa geração que está se levantando agora, seja uma geração que de fato busque ao Senhor, conheça Jesus, permaneça firme nas tentações, Deus. Uma geração que vai continuar proclamando a glória do Senhor, até que a glória do Senhor se encha sobre toda a terra, até que a terra se encha da glória do Senhor, até que Jesus volte, para que a tua igreja continue fortalecida, continue vitoriosa, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Quero convidar os oficiais, por gentileza, a que estejam conosco aqui à frente, por favor. Esse domingo não é igual aos demais, ele é especial. Nós investimos mais nele do que naturalmente nos demais. A gente vem sabendo que vamos participar da ceia. E que por conta disso há uma recomendação de que seja feito um exame pessoal, uma análise pessoal. Eu vou pensar no que eu tenho feito, no que eu sou. E isso me leva a uma contrição. E a palavra de Paulo é essa: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E após esse exame pessoal, participe do pão. Durante a refeição, diz o texto de Marcos, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos discípulos e disse: tomem, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou a eles e todos beberam dele. Então disse: isso é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Apenas até aqui. Marcos capítulo 14. Quero convidá-los a colocarem si em pé. O que iremos fazer é de grande temor, muito temor, porque nós o faremos mediante recomendação de Deus para esse exame pessoal. E eu creio que nós fomos durante toda a semana desafiados a isso. Na mensagem do último domingo houve esse desafio, para que essa semana fosse diferente das outras, por conta da ceia do Senhor. Este pão é um pão comum, simples. Não há nada de especial na elaboração, na substância dele. É comum, simples. O que é extraordinário é a lembrança que ele nos traz de Jesus. Isso sim. Nós iremos participar dele em obediência à palavra, renovando com isso a nossa aliança com ele, por causa dele, obedecendo ele. Eu quero convidar vocês a isso. Nós vamos dar graças. Você vai receber o pão. Após agradecer, você pode sentar-se. Pense nisso. Teremos um tempo para isso. Tá bom? Quero convidar o presbítero Milton que dê graças pelo pão. Grande amor para conosco. Obrigado. Te agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, ó Pai. Obrigado. E agora, Pai, quando nós nos lembramos disso, nós queremos pedir, ó Pai, a bênção do Teu Espírito sobre nós, para que nós nos conscientizemos da importância desse sacrifício, ó Pai, e vivamos de acordo com a grande graça que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém.
que irão participar, por gentileza, permaneçam em pé, ao serviço do oficial, agradeçam e em seguida esperem para participarmos juntos, tá bom? Colocar em pé, meus irmãos. Nós temos uma aliança com Jesus, firmada em Cristo mesmo e no seu corpo. Participamos deste corpo de forma graciosa. Por isso, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Sim, Deus abençoe. Por semelhante modo, o Senhor também deu o cálice, que representa o sangue dele derramado por nós. O sangue que nos purifica de todo pecado. Pedir para o nosso irmão Domingos agradecer ao Senhor pelo cálice. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de culto, onde a gente traz a nossa memória o que Jesus fez por nós na cruz, ó Deus. Agradecemos a Ti por esta mensagem que foi passada de geração em geração até chegar até nós, ó Deus. Agradecemos por aqueles que nos anunciaram a palavra, que nos ensinaram, ó Deus, e a gente pôde crer, ó Deus, através dessa mensagem. E também, ó Deus, temos consciência de que temos essa responsabilidade de também transmitir essa palavra, ó Deus. Transmitir a respeito do amor de Jesus, pelo que Ele fez por nós na cruz, ó Pai. E nós agradecemos por isso, ó Pai.
Agradecemos pela oportunidade que nós temos de trazer à nossa memória o que Jesus fez por nós e também a oportunidade que o Senhor nos dá de anunciar a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Por semelhante modo, receba, agradeça, sente, espere para ceiarmos juntos. Então, coloque-se em pé. Vamos participar juntos. Olha, crianças, este cálice representa o sangue de Cristo, o que Cristo derramou na cruz por nós. Ensinemos isso para as nossas crianças, ensinemos isso aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Passemos esta mensagem de geração em geração, que é a mensagem que salva, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós participamos do corpo de Cristo e celebramos o sangue do Cordeiro. Tomemos juntos. Louvamos o teu nome, Senhor. O Senhor é perfeito naquilo que faz. A tua morte e ressurreição foi perfeita. De fato, foi eficaz para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós te exaltamos e te louvamos por isso. Amém. Amém. Sim.
quero lembrá-los. Domingo nós fomos desafiados a uma vigília. Vigília pela família. Pelo relacionamento dos filhos entre si, com os pais, dos pais com os filhos, dos cônjuges. Queremos orar por isso. E foi-nos feito um convite para na última sexta-feira do mês de julho, 28 de julho, 9 horas da noite, 21 horas, estamos aqui. O projeto é que a gente vá até 23h30. Só oração e palavra. Nós entendemos a necessidade de voltar os nossos olhos para o que estamos ensinando aos nossos filhos, como a mensagem de hoje nos trouxe. Para que eles não sejam centésimas e, se porventura já o são, voltem ao redil. Amém? Por gentileza, coloque-se em pé. Nós estaremos orando, encerrando a nossa reunião. Em seguida, todos vocês estão convidados para a Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar sobre a centésima. É essa ideia aí, ó. Hoje nós vamos conhecer a centésima. Quem é? E pode ser que a gente se surpreenda com quem seja a centésima. Tá bom? Vamos estudar esse assunto e dispor o nosso coração a ir além de apenas orar. Queremos ir buscá-la, queremos trabalhar para que isso aconteça. Amém? Quero convidar o Luiz Carlos que vem aqui à frente, orar ao Senhor, encerrando assim a nossa reunião. E em seguida, estaremos impetrando a bênção. Obrigado. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra que nos fala, que nos alerta quanto à educação dos nossos filhos, as gerações que virão, e ainda que possamos, ó Deus, ter esse temor em fazer o melhor como pais, como a geração que tem que dar o exemplo, como membros dessa igreja para a sociedade. É um desafio, Senhor, em meio a tantas coisas que têm acontecido, mas sabemos que o Senhor nos capacita, Senhor. O Senhor nos ajuda a enfrentar todos esses desafios. Abençoa, Deus, esse término de culto e agora a nossa escola dominical. Ajuda, Pai, que pelo menos nesse tempo, essa 1 hora que vamos passar aqui, que tenhamos o coração concentrado para tentar entender a Tua palavra. Que nesse momento, por hora, Senhor, ajuda-nos a dispersar, a esquecer as coisas lá fora e ouvir a Tua palavra de Deus, a palavra de Deus com sinceridade, com vontade de aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus abençoe a sua vida. E abençoe os teus pensamentos. Purifique os teus sentimentos. O Senhor nosso Deus abençoe a tua casa. Não apenas com provisão, com proteção, mas o Senhor guarde os teus filhos do que Ele chama de mal. E que Ele conserve em paz perfeita os teus relacionamentos. Que Ele esteja presente na tua família e fortaleça a tua fé. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo, todo o Espírito de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus.